A história de Luiz Inácio Lula da Silva é a da ascensão de um metalúrgico a presidente, mas também a de um líder que rejeitou a ideologia em favor do poder. A fundação do PT prometia a nova política, pura e sem vícios. No entanto, a transição do sindicalista radical para o candidato viável, consolidada na Carta ao Povo Brasileiro de 2002, foi o primeiro grande atestado de que os ideais seriam sacrificados por pragmatismo. A escolha de um empresário liberal como vice, José Alencar, não foi conciliação, foi a rendição estratégica ao mercado financeiro. Ao assumir em 2003, a imagem de Lula como inovador e redentor da economia é, na verdade, uma farsa cuidadosamente elaborada. A suposta bonança de seu primeiro mandato não brotou de uma revolução econômica petista, mas sim de uma continuidade umbilical da agenda neoliberal de seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso FHC. Lula, o eterno opositor, fez o que poucos reconhecem. Ele copiou e colou o essencial: a estabilidade fiscal, a disciplina monetária, o tripé macroeconômico, câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. Tudo isso foi herdado e mantido da gestão FHC. Sua principal inovação foi manter a máquina funcionando e, ironicamente, colher os frutos da credibilidade institucional que ele próprio havia combatido por anos. A verdadeira âncora da economia lulista foi a estabilidade que ele recebeu de bandeja. O outro pilar do mito dos calangos, a retirada de milhões da miséria, é igualmente questionável. Se o Bolsa Família e programas de crédito expandiram o consumo, a alegação de que a miséria foi erradicada ou a classe média ampliada de forma substancial merece uma lupa. Há fortes indícios de que o governo utilizou de manipulação estatística e alteração nos referenciais de pobreza e de classificação de classes para pintar um quadro social mais favorável. A simples mudança nos critérios de mensuração pode inflacionar artificialmente o número de novos ricos ou de pessoas que deixaram a miséria, sem que haja uma ascensão real e sustentável. Muitos dos novos ricos permaneciam à margem, dependentes de programas sociais e de uma economia que mais tarde se provaria insustentável. O milagre social, portanto, tinha um quê de ilusão estatística. Este cenário de prosperidade artificial e continuidade camuflada permitiu que, por baixo do tapete, a velha política se consolidasse de forma criminosa. Em 2005, o escândalo do Mensalão revelou a chocante verdade. A promessa de ética do PT era a primeira a ser jogada fora. O esquema de compra de votos no Congresso, desvelado, mostrou que o Partido do Povo estava disposto a governar com as piores práticas da política tradicional. O uso cínico da narrativa de traição e perseguição permitiu que Lula se reelegesse em 2006, consolidando a perigosa ideia de que os fins programas sociais e consumo justificam os meios corrupção sistêmica. A eleição de Dilma Rousseff, sua sucessora escolhida, apenas confirmou que o projeto era a permanência do grupo no poder. A máquina de desvios, no entanto, não parou. O Mensalão foi o ensaio. O que viria a seguir na Petrobras e nas estatais seria a prova final de que a era Lula foi marcada pela entrega do Estado ao saque sistemático, em nome de um projeto de poder. A queda, a prisão e o retorno questionável, o legado controverso. Os anos que se seguiram aos mandatos de Lula e Dilma Rousseff trouxeram à tona a dura realidade da dimensão do assalto aos cofres públicos. A Operação Lava Jato, iniciada em 2014, revelou um mega-esquema de corrupção na Petrobras e em outras estatais, mostrando que os desvios do Mensalão eram apenas a ponta do iceberg. Este esquema centralizado em grandes empreiteiras e com claros tentáculos políticos no PT foi o verdadeiro legado destrutivo da era lulista. Luiz Inácio Lula da Silva foi investigado, denunciado e, em 2018, condenado e preso por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Para seus apoiadores, a prisão foi um ato de perseguição política para tirá-lo da disputa eleitoral. Para seus críticos, foi a confirmação de que o líder do PT estava no centro do esquema que drenou bilhões do país, o retorno e o fardo pesado da história. O destino, contudo, daria uma reviravolta digna de ficção, drama, comédia, chanchada. Após 580 dias na prisão, e com o avanço de questionamentos sobre a legalidade de procedimentos da Lava Jato, Lula foi solto. O ápice veio em 2021, quando o Supremo Tribunal Federal STF anulou suas condenações, não por considerá-lo inocente no mérito, mas por questões processuais e de competência jurídica. O CEP
foi o problema. A anulação restaurou seus direitos políticos, abrindo caminho para o seu retorno. Este é, sem dúvida, um dos pontos mais polarizadores e questionáveis de sua trajetória. Ele voltou ao cenário eleitoral não como um inocente plenamente absolvido, mas como um beneficiário de tecnicalidades jurídicas. Em 2022, a história se repetiu de forma distorcida. Lula venceu a eleição em um pleito profundamente polarizado, mais uma vez com a ajuda de uma frente ampla de alianças pragmáticas, que pouco tem a ver com os ideais originais do PT. O terceiro mandato, iniciado em 2023, tem sido marcado por um tom ideológico forte e por um retorno à política externa de aproximação com regimes questionáveis, como Venezuela e Cuba, gerando críticas de alinhamento ideológico e distanciamento das democracias liberais. Internamente, as críticas se concentram na pressão fiscal e no retorno do toma lá da cá para garantir a governabilidade com o Centrão, mostrando que as lições do passado recente foram rapidamente esquecidas. O legado de Lula é, portanto, um paradoxo cruel. Ele é o líder que proclama o tempo todo que tirou milhões da miséria, mas também o político sob cuja gestão o maior esquema de corrupção da história do país floresceu. O operário que prometeu a nova política tornou-se o exemplo máximo de como o poder absoluto corrompe. E seu retorno, embora eleitoralmente questionável, carrega o fardo pesado de um passado que a nação ainda tenta digerir.